Um jogo acabou de sair, e o seu sucesso é inegável. Centenas, milhares, talvez milhões de cópias vendidas, ou distribuídas contanto que o jogo seja gratuito, pelas várias lojas e plataformas que existem por aí ao nosso redor. Enquanto todos ainda estão se divertindo com esse jogo, um novo aparece. Muito parecido, porém com poucas peculiaridades que o diferencia significativamente do primeiro. Uma delas sendo que ele é feito por outro estúdio, outros desenvolvedores e até distribuído por outras pessoas. Alguém pode estar querendo entrar na moda e farmar os fãs que o primeiro teve o árduo trabalho de juntar. Ou eles só tiveram uma inspiração forte até demais durante o seu processo criativo. Seja como for, os dois são muito parecidos. E daria pra dizer que temos um jogo e a sua cópia. A questão é que isso de forma alguma é prejudicial para o mercado, ou para os fãs dos dois jogos. Criar algo do zero é bem mais difícil do que trabalhar a partir de um modelo. Isso é óbvio. E se aplica para praticamente todas as coisas da nossa vida. Quando se está aprendendo a desenvolver jogos, quase que independentemente de onde você esteja estudando, vários dos exemplos e exercícios e atividades serão sempre baseados em jogos já existentes, pois é mais fácil ilustrar o que se quer ensinar. Então é comum ter exercícios como cria um Flappy Bird ou um Frogger, para você aprender sobre colisões. E aí cria um Super Mario, para aplicar precisão em alguns movimentos de plataforma. Isso é uma forma até de motivar a pessoa a continuar estudando, pois quando ela vê que certos jogos são bem fáceis de serem criados, e que ela própria conseguiu recriar algum jogo ou estilo já muito bem consolidado, a incentiva a seguir tentando, aprimorando, polindo. E isso, ainda que contraste com a realidade, ainda prepara a pessoa para saber que um jogo demora muito tempo para ser feito. Isso é, a ponto de não ser um produto que ainda está em Early Access. Ainda mais se for feito sozinho. Vi de casos como o Iconoclasts ou Radio The Universe, que passaram cerca de 10 anos de desenvolvimento para chegarem onde estão. E Radio na verdade nem saiu ainda. Eu ouvi falar desse jogo há uns 6 anos, eu acho, a essa altura. E até agora só tem algumas amostragens do que ele pode vir a ser um dia. Mas a ideia do cara por trás do projeto é muito boa. Project Zomboid é de 2013 e até hoje não tá completo. O escopo do projeto é tão ambicioso e tão grande que ele nem saiu ainda. E pelo jeito nem vai. Going Medieval tá seguindo essa mesma estrada até agora. Mas uma das coisas que ajudam muito na hora de criar um jogo é os tais dos assets. Eles são, digamos que, conteúdos que podem vir em pacotes de qualquer tipo de coisa que você possa precisar para colocar no seu jogo. Alguns são pagos e outros gratuitos. E podem ser pacotes de personagens, armas, objetos, ambiente e até páginas de códigos de programação. E inclusive podem já conter objetos programados, como um asset de FPS, por exemplo, que já tem a câmera com a mira, o WSD sendo movimento, com reconhecimento e suporte para controles de joystick, armas já prontas, animações, sons. E isso é uma mão na roda para usar substitutos para artes que você ainda não tem terminadas, ou para trabalhar em cima, dando seus próprios toques e características que se adequem ao seu jogo, e que são úteis quando você precisa de algo aqui e agora, para poder testar como o seu jogo está rodando, ou se tem alguma mecânica que interage com algo maior, que leva bem mais tempo para se programar, e você precisa ir testando os processos dela. Vários desses assets não tem problema com copyright. Então você pode simplesmente colocar no seu jogo e vender ele assim. Mas o problema disso é a repetição, pois outros jogos podem já ter usado esse mesmo pacote, ou até acontecer da arte desse pacote não encaixar muito com a temática do seu jogo. Inclusive eles podem bugar por conta da divergência no estilo de programação que cada um tem. Existem boas práticas para deixar seu código limpo e legível, mas cada um se organiza como preferir, quase como se fosse a sua caligrafia. A linguagem de programação pode ser o idioma, mas como cada um escreve é diferente. E aí chegamos num território peculiar. Vejamos o caso de Supermarket Simulator. É um jogo que ganhou a atenção do público dado o quanto inusitado ele é. O que as pessoas achariam de divertido ficar restocando prateleiras, contando o troco no caixa, passando compra dos clientes e organizando estoques? E é exatamente isso que vende como um dos seus pontos mais fortes. Ele é um jogo relaxante, casual e fácil de jogar. Você só precisa gerenciar seu mercado, expandir quando estiver confortável com isso e achar necessário, e pronto. Temos a fórmula para um jogo viral. As pessoas acham ridículo à primeira vista, mas aos poucos ele vai parecendo divertido, até chegar num ponto de se parecer um jogo atraente. E no ponto de vista criativo é um jogo fácil o suficiente de se fazer. 2 a 6 meses depois surgirem grandes fãs que criaram seus próprios jogos com fortes inspirações nessa obra-prima. TCG Shop Simulator, um simulador de lojas de trading card games. Você tem a sua lojinha, onde você restoca prateleiras, conta o troco no caixa, passa as compras dos clientes e organiza estoques. Ah, mas peraí, você pode colocar mesas na sua lojinha e fazer torneios de um suposto card game que, segundo os desenvolvedores, poderá ser jogado em patches futuras. Também há sua própria coleção dessas cartas. E a interação com os clientes estereotipados que vem fedendo com aquele sovaco de cheetos, requeijão e suor, sabe? Você pode passar desodorante neles. Olha só. E só um adendo, mas isso é bem real, pois eu já ouvi relatos de uma loja aqui na minha região que teve que criar uma regra nos torneios de card game de Pokémon, que se os competidores não vierem de banho tomado, eles não poderiam participar e era WO pro oponente. Se tem placa, tem história, afinal. Ou temos Tabaco Shop Simulator também, que você gerencia sua própria tabacaria.
Você restoca prateleiras, conta o troco no caixa, passa as compras dos clientes, organiza os estoques... É outra cópia. Outra cópia exata do Supermarket Simulator. Ah, mas peraí, tem pedidos online, estoques abandonados podem ser roubados, o chão fica sujo, você tem que interagir para limpar, tem multiplayer. Uau, novidades! A qualidade do primeiro pode até ser questionável, pois é um Early Access, mas isso não é para ser considerado como padrão a ser seguido. Assim como os outros que, olha só, também são Early Access. Parece que as pessoas precisam lançar seu jogo quanto antes para poderem se sustentar e manter os projetos financeiramente viáveis. Ou até para poder pegar o bonde do hype antes que percam ele. Não é por esses 3 jogos serem competidores no mesmo mercado que eles são diretamente concorrentes. É algo quase como você selecionar o sabor da sua comida. Sabor mercado, sabor Cheetos, requeijão e suor, ou sabor cinzeiro. Não fumem, viu galera? Pois eles têm vibes diferentes e até mecânicas diferentes, sendo o Supermarket o mais raso nas mecânicas, porém melhor em qualidade e conteúdo, digamos. Enquanto os outros trazem novos pontos de vista para o jogo e até inovações no seu loop de gameplay. Outro caso muito famoso é Stardew Valley. Ele por acaso é uma cópia descarada de Harvest Moon? A resposta disso é... talvez, mas provavelmente não. Ele é o que chamamos de sucessor espiritual. Isso quer dizer que ele pega o que havia de melhor na franquia Harvest Moon, que estava meio esquecida na verdade até uns tempos atrás, e reinventa os jogos dela, com mecânicas familiares a quem já jogou antes, mas que muda o suficiente para ter sua própria identidade, que acaba sendo única. Plantar, cuidar de animais, fazer amizades, eventos na vila, construir... Tudo que existia no núcleo do Harvest Moon tá presente, mas com um toque que só Stardew Valley tem, e que Harvest Moon só arranhou em questão de profundidade na época. Harvest Moon só conseguiu chegar em certo ponto com as suas mecânicas, pois foi um dos primeiros a fazer o que ele fez. Uma reimaginação do que seria um RPG sem inimigos. Stardew Valley pôde beber dessa fonte, e já ter tido toda uma franquia de sucesso que foi Harvest Moon, para ser estudada e aprimorada, quase como se o trabalho estivesse sendo uma continuação. Harvest Moon Back to Nature, que acho que é o queridinho da maioria, tem várias plantas e animais para você cuidar, mas se limita a apenas um tipo de cada animal e plantas com uma única estação, sendo que Stardew Valley, assim como na vida real, entende que existem mais do que 3 tipos de animais para se cuidar, e plantas que resistem a mais do que só uma única estação exclusiva. Além de mais animais, eles podem ter colorações diferentes e criar produtos com características únicas. Se você já comeu um frango de quermesse e um frango caipira, sabe que existe muita diferença na carne dos dois, por exemplo. Mecânicas ruins foram excluídas, pois onde já se viu você ter acesso a 9 quadradinhos de plantas por pacote de sementes, mas não consegue regar o central, pois as plantas têm colisão suficiente para te impedir de chegar nelas e com isso é obrigado a perder sempre um quadrado de cultivo por estação. E isso é só uma das coisas que o Stardew Valley melhorou. Quando ele saiu, Harvest Moon era a referência. Hoje, Stardew Valley é o novo padrão. Ele é a lei para os jogos de fazendas, e suas contribuições para as mecânicas do estilo são inquestionáveis. E então é daí que surgem jogos como Graveyard Keeper e Traveler's Rest. Em um, você gerencia um cemitério, e no outro, uma taverna. Ambos com mecânicas até que parecidas com Stardew Valley. Plantações, amizades na vila, cuidar de animais, gerenciar um negócio, organizar o seu dia para aproveitar ao máximo, mas cada um deles sabem exatamente o que os tornam únicos, e onde eles devem focar. Graveyard Keeper sabe que ele não é um jogo de fazenda. O que você planta não são árvores nem verduras, são corpos. E a mecânica mais profunda dele é justo a de sepultamento e gerenciamento do cemitério e da sua igreja. Sua plantação, de verduras de fato dessa vez, é tão rasa que nem se dá o trabalho de você precisar regar. E isso não é um desleixo dos desenvolvedores. É uma decisão acertada para manter o foco onde o jogo precisa de verdade. Traveler's Rest, mesma coisa, você só precisa regar suas plantas uma vez a cada 2 ou 3 dias. E todas normalmente servem para baratear os custos de produção dos pratos da sua taverna, onde está todo o peso mecânico do jogo. A mecânica de fazer cervejas é profunda o suficiente para orgulhar qualquer cervejeiro caseiro que entende um mínimo sobre o assunto. Claramente, eles pesquisaram bastante sobre, para poder criar de forma simples, mais detalhada. Ele não precisa perder tempo com as plantações, pois a maior parte do tempo o jogo foca e deve se passar na taverna e na sua adega. Não dá pra chamar tais jogos de cópias, pois tudo bem, eles compartilhariam um gênero de jogo em comum, um gráfico parecido, mas de longe não são a mesma coisa. Mesmo que seja comum nos referirmos a tal jogo como o Stardew Valley de cemitério, o Stardew Valley de taverna, ainda há distinções grandes o suficiente para cada um ter o seu próprio nome. Graveyard Keeper, Traveler's Rest. Houve uma explosão de jogos estilo Vampire Survivors, como se o cara que fez ele tivesse descoberto um novo elemento na tabela periódica de estilos de jogos, o tal do Bullet Heaven, e virou uma tendência muito forte nos últimos anos. E assim, inúmeros jogos relativamente similares foram surgindo, com a mesma mecânica. Sai andando no mapa, matando inimigos de forma automática e selecionando armas e habilidades, para ter mais poder conforme sobe de nível, seleciona mais coisas.
E cada novo jogo que foi saindo, mais e mais possibilidades eram testadas. Novos conceitos, temas e ideias eram cada vez mais expandidos. Sim, é possível ver jogos que não têm criatividade nenhuma na hora de se inspirar no Vampire Survivors original, e acabam sendo o mesmo jogo, só que com skins diferentes. E é interessante ver que o próprio Vampire Survivors é na verdade um dos Survivors mais genéricos que existem. É quase como o mesmo que um musaranho representa para os mamíferos. Ele é o jogo mais basal do estilo, pois a cada novo jogo que evoluía o estilo, tinha cada vez mais ideias magníficas que eram implementadas no núcleo dele, melhorando muito a fórmula. Sea of Survivors, nossa, que nome originalzão, hein? É um Bullet Haven de pirataria. Você joga como um barco, mas o grande diferencial dele está em como suas armas funcionam. Você deve equipá-las no navio, mas para elas ficarem fortes de fato, é necessário fazer com que as correntes do seu inventário se liguem com os buffs que você vai selecionando, e onde você encaixa cada um deles conforme upa é extremamente importante, deixando coisas mais fortes ou mais fracas, de acordo com como as correntes se ligam. Isso dá uma maneira muito interessante de interagir com a mecânica talvez já gasta de selecionar um upgrade ao subir de nível, e isso faz com que existam picos de dopamina quando você consegue ligar várias correntes ao seu barco, do nada ele fica destruidor pra caramba. Não tem como deixar de falar de DRG Survive, que é de longe o melhor por mim, mas eu sou bem suspeito de falar, né? O jogo é uma transcrição do que Deep Rock Galactic seria se fosse um estilo Bullet Heaven. Colocando a mecânica de minerações dentro do jogo, eles deram muito mais profundidade para gameplay. Com mecânicas de missões secundárias e coisas que remetem ao título que ele se propõe a reimaginar, fica bem fácil perceber a dedicação que eles tiveram, mesmo que não tenha sido feito pela Ghost Ship em si, mas por um estúdio parceiro que contrataram. O gráfico ainda remete bastante ao FPS, e toda a sua ambientação gera familiaridade em quem já é fã da série. Nesses dois casos, as cópias de Vampire Survivors são de longe muito mais interessantes do que o próprio original. E agora existem aqueles que são de fato cópias muito safadas de outros jogos. Jogos que parecem uma compilação de assets prontos, e que dão a impressão que o criador não teve qualquer trabalho em fazer nada do jogo. São comumente chamados de asset flip. E é algo mais comum de acontecer do que se imagina, basta você dar uma olhada na Steam, e todos os dias mais e mais jogos como esses são adicionados. Você não precisa ir muito longe para ver casos de criadores que apenas pegam o tema que está em alta no momento, colocam esse tema num jogo já existente deles e vendem como se fosse algo novo, como se fosse uma sequência. Como podem ver, não é necessariamente prejudicial que existam jogos praticamente iguais, que muitos poderiam chamar de cópias, pois sempre haverá o que melhorar e mudar num jogo. Afinal, é dessa ideia que nascem os mods. A diversidade é algo saudável para esse ambiente de concorrência, onde os jogos são somente parecidos no seu núcleo, mas modificam aspectos únicos e variações da sua gameplay, que o fazem valer a pena, e que talvez os desenvolvedores do primeiro jogo podem nem ter pensado que teria como implementar algo assim. Claro que sempre vão haver aquelas cópias tentando parasitar o hype do jogo que ele está tentando copiar. Mas para quem está aprendendo a programar, existir essa prática de copiar jogos é uma ótima forma de aprender, pois o resultado onde se quer chegar é bem claro, e o processo de como ir até lá pode se revelar tendo obstáculos que até os próprios criadores do jogo original tiveram que lidar, e a resolução pode nem ter sido a mesma. Assim como, se o original for aberto para mods, é possível comparar os projetos lado a lado para melhores estudos. Vários pontos de vista diferentes adicionam novas complexidades e detalhes a um mesmo estilo ou até ao mesmo jogo. Tanto que, para Procurando Nemo ser uma história de horror, basta você ter um olhar diferente. Se acha que o conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até que ficaram e até uma próxima ocasião.